bem? Hoje nós vamos realizar a nossa primeira aula de ciências do 7º bloco e nós vamos dar continuidade ao bloco anterior que falava aí sobre o corpo humano por dentro. Nós vamos continuar falando sobre o corpo humano por dentro, mas nós vamos falar específico sobre o sangue, tá? Então, como que é esse sangue, do que ele é composto, qual a cor do sangue, que vem até como uma curiosidade pra gente, e quais as funções dessa estrutura que compõe o sangue, tá? Então, nós vamos começar falando sobre a cor do sangue. Na verdade, o sangue não é só vermelho, tá? O sangue, ele é formado por várias estruturas, e uma delas é na cor vermelha. Como essa estrutura na cor vermelha, ela predomina, ou seja, ela existe e ela compõe numa maior quantidade, então a gente identifica o sangue na cor vermelha, tá? Mas tem a cor vermelha, tem a cor branca, tem a cor amarela, dependendo aí dessa composição de qual é a parte do sangue que eu estou me referindo, tem uma cor diferente. Então, professora, por que eu só vejo vermelho? Porque a parte vermelha é a que existe em maior quantidade, então ela predomina e aí a gente só consegue ver o vermelho. Como que a gente consegue ver essas outras cores? Se a gente utilizasse aí um aparelho, um microscópio, que ele amplia o tamanho aí daquilo que você está observando, né? Então, se a gente falar sobre o sangue e você olhar com o microscópio, você vai conseguir ver essas partes, essas outras cores, essas outras partes, essas outras estruturas do sangue, tudo bem? Mas, se você faz um machucadinho, teve um sangramento e você vai observar, você só vai conseguir ver a cor vermelha mesmo, tá? Então, o sangue, ele é composto aí por várias estruturas. Essa que a gente fala, que predomina essa cor vermelha, são os chamados glóbulos vermelhos. Mas ele tem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, tem as plaquetas e tem o plasma. Cada estrutura do sangue tem uma função. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os glóbulos vermelhos. Qual é a função dos glóbulos vermelhos? Esse que a gente encontra em maior quantidade no sangue. A função dos glóbulos vermelhos é levar oxigênio para todo o corpo. Depois a gente tem também os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, eles são responsáveis em combater as infecções, as bactérias, os vírus. Então, essa é a função dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, eles existem em menor quantidade no nosso sangue. Então, por isso que a gente considera aí o sangue na cor vermelha, que é o que predomina, tá? Depois a gente tem também as plaquetas. Qual é a função das plaquetas? As plaquetas, ela é uma estrutura do sangue que vai ajudar na coagulação sanguínea. Então, o que é isso, professora? Se você faz um machucadinho, um corte no dedo, vai sangrar. Por que depois de um tempo para de sangrar? Porque você tem aí essa estrutura do sangue chamada plaqueta, que ela vai coagular esse sangue. Depois a gente tem também o plasma. O plasma, na verdade, ele é basicamente essa água que a gente bebe. Então, ela é essa parte líquida do sangue, que nós chamamos de plasma, e ela é responsável também por levar para todo o corpo os nutrientes. Então, só para a gente resumir a explicação, né? Nós falamos aí sobre 4 partes, sobre 4 estruturas do sangue. Glóbulos vermelhos. Qual é a função dos glóbulos vermelhos? É levar esse oxigênio para todo o corpo. Depois nós falamos um pouquinho sobre os glóbulos brancos. Qual é a função dos glóbulos brancos? É combater os vírus, as bactérias, né, as infecções. Depois nós falamos um pouquinho sobre as plaquetas. Qual é a função das plaquetas? Coagular o sangue, né? O que é isso? Se eu tiver um sangramento, são as plaquetas que vai me ajudar a não ter uma hemorragia, tá? Depois nós falamos um pouquinho sobre o plasma. Qual é a função do plasma? O que é o plasma? É aquela parte líquida do sangue que vai ajudar aí a distribuir os sais minerais, os nutrientes, as proteínas para todo o nosso corpo. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa explicação. E a professora vai acompanhá-los nas leituras, nas páginas 74, 75 e 76, tudo bem? O que forma o sangue?
Vamos conhecer os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos do sangue. Você sabe por que o sangue é vermelho? Para responder a essa pergunta, vamos primeiro observar as imagens à esquerda. De perto, o que você vê? E de longe, é possível ver a mesma coisa? Repare que, em uma das folhas seguradas pelo menino, podemos ver bem de perto que a mancha é formada, na realidade, por inúmeros pontinhos vermelhos. Podemos dizer que algo parecido ocorre quando observamos o sangue ao microscópio. Por meio da microscopia, percebemos que o sangue é formado por inúmeras e diminutas estruturas avermelhadas. São os glóbulos vermelhos. Já a olho nu, temos somente a impressão de que o sangue é algo contínuo e de cor vermelha. Esse é, portanto, uma grande revelação sobre nosso corpo que devemos à microscopia. É o conjunto de glóbulos vermelhos que confere ao sangue a sua cor característica. Hoje em dia, microscópios podem ser encontrados em hospitais, laboratórios de análise e institutos de pesquisa, por exemplo. Utilizando-os, podemos observar muitas estruturas invisíveis a olho nu. No sangue, podemos ainda encontrar os glóbulos brancos. Eles existem em menor quantidade do que os glóbulos vermelhos e atuam na defesa do organismo contra agentes estranhos, como vírus e bactérias. Já os glóbulos vermelhos têm um importante papel no transporte de oxigênio pelo corpo. Agora que você já aprendeu tudo isso, reflita. Quando nos ferimos e começamos a perder sangue, estamos, na verdade, perdendo uma grande quantidade de glóbulos vermelhos e de glóbulos brancos. Em situações como essas, é que o coágulo sanguíneo começa a se formar. O coágulo é formado por uma espécie de malha de proteínas na qual os componentes do sangue ficam retidos. Veja abaixo imagens do sangue obtidas com auxílio de microscópios em diferentes ampliações e leia as legendas. Conte os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos da imagem B e preencha o quadro abaixo. Observem a imagem ampliada do sangue na área de um machucado no instante em que o sangramento já estava estancado. Veja também a imagem de um saco de batatas. Compare as duas imagens, depois termine de escrever o texto que alguns alunos começaram a elaborar. Qualquer dúvida, pergunte para suas professoras e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, crianças!